Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao RB Podcast. Muito boa noite para você, bom dia, boa tarde. Eu sou Lara Fonseca. Eu sou Guilherme Portanova e venho aqui para pagar a conta. Prometeu, tem que cumprir. Tem que pagar. Então, na última edição, a gente falou do RB Podcast, a gente falou sobre bullying. Mas naquela perspectiva de como o bullying pode ser combatido. E não só mostrando um monte de casos flagrantes, situações horrorosas, sim, tristes, que são importantes que se mostrem para que a gente sensibilize as pessoas. Mas nesse caso, a gente pegou o Centro de Ensino Médio número 1 do Guará, Distrito Federal, que é uma escola que teve vários episódios até 2014 de violência, inclusive flagrantes e incidentes com arma branca dentro, sim, da escola. E aí houve aquele ato com arma branca acabou soando o alarme e disse assim, vamos parar tudo. Isso. Alguma coisa precisa ser feita para cuidar dessas pessoas, dessas crianças aqui nessa escola. Pois é. E aí a gente vai continuar então essa conversa agora. Antes disso, só um pouquinho, Lara, vou cometer o bullying aqui. Se você não viu a primeira parte, pode parar aqui e ir para outra edição e assistir, ou pode continuar aqui, mas depois assiste que vale a pena, tá? A gente começa a contar como é que o problema foi resolvido. E a nossa ideia nessa segunda edição é a gente partir para uma coisa mais prática. A gente falou muito de escuta, a gente falou de participação. Educação não é pancada, não é porrada. Educação é a gente construir juntos. É acolhimento, é mais difícil, dá mais trabalho. Tô cheio de cabelo branco, mas é assim. Aí é o seguinte, dá muito trabalho. E hoje a gente quer mostrar o seguinte, como é que você pode aplicar isso em casa e como é que você pode aplicar isso na sua escola. Então a gente vai mergulhar nisso. Professoras, diretora, professora, qual é a chance de lá na escola de vocês no Guará, no Centro de Ensino Médio, ocorrer na próxima semana um caso com arma branca de novo, como aconteceu lá em 2014? Nenhuma. Atualmente, a escola, nunca mais nós tivemos casos de arma branca na escola. Que funcionou. Coisa, hein? Que virada, hein? Agora, para quem... Mas não é um mar de rosas. Isso. Não, claro, é isso que é um trabalho contínuo. Quer dizer, para quem acha que assim, resolveu, está resolvido. Todo dia nós fazemos uma vigilância mesmo. Estamos sempre atentos. Mas só que como nós temos os alunos, né, como mediadores também, como parte do projeto, então, quer dizer, nós temos mais pessoas, mais olhares, né, atentos a isso. Até porque para o aluno é muito mais fácil ele se dirigir a um colega e contar algo que ele está vivendo do que ir para a diretora, falar para o professor. Porque ele sempre acha, né, que o diretor é aquela postura da pessoa que vai estar ali isso é besteira, isso é mimimi, entendeu? E não é mimimi. Né? Para quem sofre não é mimimi. E para quem pratica também, a pessoa que pratica também sofre. Entendeu? Então, assim, nós temos olhares atentos. E com isso é a hora que é importantíssimo o protagonismo dos alunos. Eles estarem juntos com a gente para estar fazendo essa vigilância. Porque lá não é um mar de rosas. Nós temos problemas, temos conflitos, enfrentamos, mas nós temos mais pessoas preparadas para fazer a mediação, para fazer essa escutativa e acolher essas pessoas que estão sofrendo e que fazem. Desde quando que você está nessa escola? Já desde 2014. 2014. Como que foi quando você entrou, então, as redes sociais já eram uma realidade, né? Já estavam a pleno vapor. Então, eu queria saber, assim, porque, claro, na nossa época de escola tinha bullying, claro, mas eu imagino que agora, com as redes sociais, isso se alastrou de uma forma diferente, né? Tem um alcance muito maior, imagino como é que funciona, assim. E vocês sentiram, assim, uma dificuldade maior de controlar essas situações por conta das redes? Sim, até porque na minha época, né? Eu sofri bullying, mas só que saía da escola, acabava ali. Não tinha mais, não ia comigo para casa aquilo ali. Eu não tinha que ficar vendo aquilo ali o tempo todo. Agora, o aluno sofre o bullying, a pessoa sofre o bullying e ela vai com ela para casa, para o shopping, para onde ela for. Ela não se livra daquilo. Porque ela não se livra daquilo. Porque começam criam grupos, criam redes, fake news, criam perfis falsos e começam a colocar. Lá mesmo na escola, eles costumam criar muitos GG sigiloso. E ali eles começam a postar coisas de um colega. Viu o cabelo daquele? Viu como é que entrou aquele? Entendeu? Então, com a rede social, ela fica super difícil. E aí é que eu te falo, se nós não temos uma escola onde
todos abraçam o projeto, mesmo, claro que não é 100%, claro. Nunca vai ser 100%, nada é 100%, mas que a gente tem um grupo que abraça, fica até incontrolável, né? Porque rede social é uma coisa que quase ninguém consegue controlar. É verdade. Os haters estão aí, as pessoas estão aí só para praticar o ódio e disseminar o ódio. Mas aí dentro do projeto, se você identifica Agora, dentro do projeto, se eu identifico isso, o que nós fazemos? Nós começamos a criar uma rede para denunciar aquele... Como é que se diz? Aquela postagem, né? Aquela rede paralela que existe. E aí nós começamos a fazer quase uma investigação, né? Para saber quem é que criou aquele perfil, com qual a intenção. E nós já tivemos situações em que nós descobrimos. E a aluna que tinha criado, ela sofria muito bullying. Olha só. Além de ser autora, ela sofria. Entendeu? Então foi assim impactante para mim. Foi um dos primeiros casos que foi assim muito triste. Quando eu olhei, eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Porque ela é uma menina que sofre também. Entendeu? Sim. E aí nós criamos uma rede de apoio, chamamos os pais, procuramos uma ONG, né? Que também tem uma ONG que faz parceria com a gente lá na escola. E aí fomos trabalhar essa questão da ética, da moral, do viver, da convivência, da melhor convivência na escola, entendeu? Então, é assim que a gente vai fazendo, mas tem muitas ações antes da gente chegar ao final. Nesse caso, o bullying acaba soando quase como um grito de socorro do autor, né? Eu conheci um caso que eu ouvi uma vez numa reportagem que acabei fazendo, de um pai que agredia muito o filho. E aquilo chegou numa situação extrema. E ao se denunciar, ao se investigar o que tinha acontecido, o caso era o seguinte: o pai teve uma dificuldade muito grande por questões sociais, tal, de ser alfabetizado. Então ele era quase analfabeto, ele tinha sido muito pouco letrado, e o filho era um talento na escola. Então o pai sentia vergonha da própria instrução diante do progresso do filho. Então o pai acabava... E aí tinha álcool na história tal, e acabava agredindo o filho. Antes da gente chegar nas escolas, professora, o que pode ser feito para o pai ou para a mãe ou os responsáveis que estão nos assistindo agora e que sentem dificuldade de integrar os seus filhos numa lógica de uma situação, de um ambiente, por exemplo, familiar, de negociação, de conversa e de construção coletiva, e não de imposição, faça porque eu estou mandando? Sim. Olha, eu sou professora, mas sou mãe, né? E eu tenho 2 adolescentes dentro de casa. A nossa adolescência foi totalmente diferente. Os pais mandavam e a gente obedecia, né? E se não obedecêssemos, a gente apanhava, a gente sabia disso. Só que hoje os meninos, eu costumo falar assim que eu não gosto dessa expressão quando falo assim, esses meninos são Nutellas. Eu não gosto. Porque eu acho que o que eles enfrentam hoje é muito diferente do que a gente enfrentava quando a gente era adolescente. Como a Sinara falou, quando ela saía da escola, o bullying acabava. Hoje em dia, o bullying acompanha os meninos 24 horas. Claro. Né? Então, eu não gosto dessa expressão. Então, o que o pai faz? O pai tem que perceber que o menino é um ser humano, que tem vontades, desejos, tem preocupações e tem ideias e opiniões. É dificílimo. Eu tive vários problemas assim, principalmente com a minha filha, que é a mais velha, porque ela tinha uma opinião, eu tinha outra, e a vontade que tinha era entrar em choque, porque a gente aprendeu assim, o pai manda, a mãe manda e acabou. E minha filha me ensinou muita coisa de falar assim, mãe, mas agora não é mais assim. É assim, assim, assim. Então, o que a gente fala? Tem que ouvir. A escuta é um dos caminhos mais importantes para você interagir e interar uma família. Se você não tiver diálogo dentro da família, não vai dar nada certo. A mesma coisa dentro de uma escola que a gente faz. O diálogo é importante, porque num trabalho, se você não tiver um diálogo, vai dar tudo errado. Porque um vai entender de um jeito, um vai entender do outro, não vai conversar. Você falou isso. Então, o diálogo é importante e ouvir o seu adolescente. Esses meninos têm muito para dar, muita inteligência, muita criatividade. Eu sou suspeita de falar, porque eu realmente luto por eles, porque eu sei da capacidade que eles têm. Então, pais, eu vou dar até esse recado. Cuidem dos filhos, amem. Eles vão crescer, eles vão cuidar da vida. Um dia eles vão falar assim, meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão. Mas agora, ouçam. E o mais importante, dá muito amor.
Isso. Muito amor. A pessoa amada, ela tem uma atitude na sociedade diferente. Ela lida com os outros, até no ambiente de trabalho. Eu sempre digo, né? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho um de 17, um de 32 e uma de 27. Então, quer dizer, eu já vivi várias situações, né, com meus filhos. E os pais têm que entender. Os filhos ensinam muito pra gente. Eles ensinam muito. Até porque eu aprendi muito com meus filhos. Principalmente com meu filho mais velho. Ele já me deu cada lição. E todo dia o meu filho mais novo, hoje de 17 anos, me traz algumas lições. E eu até aprendi a escutar mais eles, a parar, porque antes, né, eu fui criada, né, naquela... Vai lá, se não fez certo, apanha, ou então fica de castigo, entendeu? E, para te dizer a verdade, eu acho, e digo para os pais, entre todo dia, chegue perto do seu filho, abra a porta e pergunte para o seu filho, você está feliz? Você está bem? Porque isso é muito importante. A gente tem que pensar que são seres humanos, são pequenos, mas são seres humanos que precisam de atenção, né, precisam ser ouvidos, como vocês falam, de acolhimento. E seja o seu filho de 40 anos, ou de 30. Também isso, não são só os pequenos. Os meus 3 filhos moram comigo e eu entro no quarto do meu filho, do nada, e falo assim, filho, você é feliz? Eu falo, mãe, que você está perguntando isso? Eu falei, porque eu queria saber. Se você saber se você está bem. Se você está bem. E aquilo ali... Isso faz diferença na vida da pessoa, né? Todo mundo quer ser ouvido, quer ser tem que ser o diálogo, tem que ser o diálogo. O diálogo é o único caminho e saber que, independente de você não ter tido uma formação, uma aprendizagem, né, como é que se sistematizada, independente de você não ter tido alfabetização, você não ser alfabetizado, não ter o estudo que seu filho hoje está tendo a oportunidade de ter, você consegue ter diálogo mesmo assim. Claro. Você consegue acolher. O projeto, né, começou ali dentro da escola. Vocês, claro, já trouxeram a ideia de outro local também, já partiu de outro lugar. E vocês também levam isso adiante. Sim. Como é que a gente replica? Pois é, a gente começou a fazer o trabalho na nossa escola, né? E aí... Nós conhecemos muitos professores, né? E falam, você está fazendo isso na sua escola, tá legal. E a gente troca muito figurinha, o professor troca muita figurinha. E aí começou a aparecer isso, né? E aí o professor falava assim, vem aqui na minha escola explicar. Até então, eu e a Márcia, a gente ia assim, falava com a Sinara, nós vamos para a escola tal. Sinara, nós vamos para tal escola. E aí a gente ia lá e mostrava o que a gente estava fazendo, né? E aí os professores, a direção gostava, mas igual a Sinara falou, se todo mundo não abarcar, não adianta. Aí tinha um professor que falava, vamos fazer, mas era ele sozinho, né? E aí, o que aconteceu? A gente, graças a Deus, muitas escolas começaram a nos procurar, inclusive fora da Regional do Guará. E aí a Regional do Guará chegou a gente e pediu para que a gente desse uma formação para os professores do Guará, voluntários, que quisessem participar. E a gente conseguiu até para nós, né, a EAP, né, fez a certificação. Eu ia dizer, atenção EAP, espalha esse negócio. Sim. EAP é a Escola de Aperfeiçoamento de Professores aqui do Distrito Federal, a única unidade da federação que tem uma unidade como essa, tem uma instituição como essa. E a Secretaria de Estado de Educação aqui, do DF, ela tem o Gabinete de Cultura da Paz. Isso mesmo. E aí, nosso projeto foi... Nós começamos a divulgar e foi colocado dentro de Práticas Exitosas. Isso foi mesmo. publicado, né, num livro. Nós fomos premiados. E aí, a partir daí, eles quiseram adotar... Não, esse projeto vai ter que vir para cá. Ao invés de começar de cima para baixo, vai começar de baixo para cima. Então, começou da escola para a Secretaria de Estado de Educação. E eles acolheram o projeto e agora nós começamos a implantar e ter todo o suporte da Secretaria de Estado de Educação para implantar nas outras escolas. Pois é, aí é o seguinte... nacionalizar isso. Exatamente, uma escola que está nos assistindo agora, que os professores estão assistindo, ou pais e tal... como é que começa? Qual é o primeiro passo? Como é que pode entrar em contato? O que eu tenho que fazer? Estou perdido no meio de uma situação que e essas situações são assim, dificílimas de se resolver e de se ter uma ação muito direta ali, a não ser que seja ela coercitiva, seja mas assim, essa construção é um processo contínuo. Até porque se a escola largar isso dentro do processo, daqui a 3, 4 anos o público dentro da escola já é outro diferente. Então tem que ser contínuo. Sim, como é que faz isso? A Sinara falou que todo ano a gente recebe os meninos do primeiro ano, que vieram de várias escolas e que não tem vão para essa cultura nossa já, né? Então, os nossos meninos da CCA, eles não são só os olhos nossos dentro da sala, né? Eles fazem, dentro da escola, eles fazem várias ações. Por exemplo, eles fazem
vários murais de acolhimento, de temáticas que os meninos precisam. Então, por exemplo, nós fizemos agora do Dia da Mulher. Aí nós colocamos algumas mulheres e aí todos os murais são interativos. Os meninos precisam participar. Então, eles dão opinião, eles colocam o que eles acham melhor e tudo mais. Um dos que mais me impactou foi um que a gente fez no início do ano, que você pode brilhar onde você quiser. E aí os meninos iam colocar, eu quero ser médico, aí tinha gente, eu quero ser milionário. E aí todos colocaram lá essas coisas. Quando a gente começou, a gente queria fazer esse mural e a gente já tinha até um receio, falar, os meninos vão colocar besteira, essas coisas, né? E aí os meninos falaram assim, professora, pode deixar, eles vão escrever. Aí eles fazem o mural, na hora que os meninos estão em sala, né, os outros alunos, eles montam o mural todinho, aí eles saem nas salas falando, nós fizemos um mural assim, assim, assado, a gente precisa da opinião de vocês. Aí eles vão lá, na hora do intervalo é lindo. Eles tudo lá escrevendo. Aí teve um que a gente queria adoçar a vida deles, que estavam muito tensos, né? Aí a gente dava uma balinha. Dá o seu depoimento aqui que a gente dá uma balinha. Tudo feito pelos meninos. Né? E isso é importante porque, assim, eu falo para vocês, 30 anos de escola, a gente faz murais lindos. Os meninos olham e nem tchum. Os meninos fazem um mural simplesinho, como eles falam, bomba, né? Porque Sim. é deles. Claro. É o jeito deles. Deles para eles. Né? Isso mesmo. E o que eu acho importante, quem está nos assistindo, é o seguinte, se você quer implantar na sua escola, nos procure, passa um zap. Manda lá. Que nós pode mandar um zap para o 99410-2452. Nós vamos dar o caminho, nós vamos colocar vocês em contato com a IAP agora que está certificando, né? E você vai embarcar nessa ideia. Porque nós já viajamos para São Paulo. Sim. E o projeto está no Brasil inteiro. Número. Vamos no zap de novo, 61 99410-2452. Sinara. Depois a gente coloca na descrição do vídeo também. Vou botar aqui na descrição. O pessoal que estiver comentando também vai ter acesso. Pode olhar aí. Nós temos material, nós temos todo o material, nós damos todo o suporte. Temos aqui a IAP que dá o suporte também, né? A Cultura de Paz também, o Gabinete de Cultura de Paz. Nós estamos preparados para dar todo o suporte para o Estado, a escola que quiser implantar, nós estamos aqui à disposição. Muito legal. E nosso Instagram é Vem Comigo. Né? Pode só procurar que a gente também tem Vem Comigo. Tem as nossas atividades lá, tudo que os meninos fazem, né? @Vem Comigo. Isso. E uma coisa que eu acho linda, assim, por exemplo, no final do ano passado, né? Todo mundo cansado, porque os meninos do ensino médio, eles pensam, paz Enem, aqui no caso do Brasília, né? Então eles estavam assim, esgotados. Aí os meninos falaram, professora, vamos fazer, jogou pra gente, a gente tem reuniões mensais, semanais, se for necessário, com esses meninos, o que a gente vai fazer na escola? O que está precisando? Eles falam. E aí eles falaram assim, vamos fazer um piquenique? Aí a gente, no sábado, a gente falou com a Sinara falou, tá aberta a escola. Aí nós temos piscina, né? Nossa escola tem piscina. E aí a gente combinou. A gente combinou um lanche coletivo. A escola, né? A Sinara deu uma parte do lanche pra gente. Nós fizemos uma mesa bem grandona, todos lá. Jogaram peteca, desenharam no chão. Aí fizemos um cartaz bem grande, assim, o que te faz feliz? E aí, piscina liberada e tudo mais. Nós tivemos até umas 2 horas da tarde, sabe, um clima super gostoso. Teve uma desavença, todo mundo sorrindo. Aí, nós temos um aluno que está querendo entrar agora, ele vai fazer a formação agora, que também ele é surdo e mudo. E aí, no piquenique, as meninas viram ele quietinho lá. Aí falaram, professora, vamos lá falar com ele. Aí eles começaram, do jeitinho dele, né? E aí... ele quer agora fazer parte da CCA. Que legal. Que bacana. Olha, um projeto tão bacana que leva a galera para a escola no fim de semana. Sim. E eles vão porque eles querem. E sem ponto, viu? E sem ponto. Eu ia dizer, deve ter tido um ponto. Não teve ponto. Bom, um baita exemplo. A gente fez questão de trazer aqui no programa pra gente 2 edições do Repórter Brasil. Se você não viu a primeira, pode pesquisar aí na playlist, você vai achar. Porque dá para encontrar o caminho, só que é um caminho que tem que construir, que tem que se ouvir e que não vai ter fórmula mágica de misturar na água morna lá e sair uma solução pronta. Com muitos tijolinhos, mas que todos colocam juntos, né? Vão construindo juntos esse caminho. Muito legal, muito bacana. Bacana. Tudo é médio prazo, longo prazo, mas é um trabalho de formiguinha, mas não foi um trabalho de formiguinha que demorou muito, né? Porque teve um coletivo bem grande. Então, vocês
podem nos procurar, pode procurar, já está no Brasil todo, né? Tem muitas escolas que já procuram a gente. E aqui no DF vai estar sendo implantado em praticamente todas as escolas. É um trabalho que funciona porque é feito junto. Parabéns. E feito com os alunos, né? Parabéns, meninas. Obrigada. Bom, uma contribuição, fica aqui o contato aqui na descrição, fica todo esse programa aqui com conteúdo para que você possa consultar, que você possa também buscar. O Instagram também está aqui embaixo. Para vocês pesquisarem. E, claro, não dá para fazer tudo de cabeça. Tem informação, tem elemento teórico, científico para você ler, aprender e ver como é que faz. Que eu acho que dá para a gente ganhar essa batalha sem precisar ficar lançando mão de mais instrumentos, de símbolos mais restritivos, de mais brutalidade, vamos dizer assim, nesse contato que tem que ser um contato cada vez mais suavizado, cada vez mais humano. Muito obrigado pela presença, pelo tempo aqui. Sim, obrigada, Sinara. Muito obrigada, a vocês. Rita. Obrigada, Rita. A gente que agradece. Obrigada pelo tempo de vocês, pela entrevista. E para você que está na Rede Nacional de Comunicação Pública, muito obrigado pela sua companhia sempre aqui no RB Podcast e também no Repórter Brasil. Esse conteúdo fica sempre no YouTube e também disponível nas emissoras da Rede Nacional. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada pela sua companhia. Um abraço e até a próxima edição. Tchau, tchau.